Oi, eu sou Renato Lago, do estudandomelhor.com. Seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso Organizando Projetos de Pesquisa. A gente viu no nosso encontro anterior que os projetos fazem parte do nosso dia a dia, estão em vários aspectos da nossa vida. Hoje a gente vai focar mais na questão do projeto de pesquisa, falar como ele funciona na nossa vida acadêmica. Primeira coisa que a gente deve observar são os elementos desse projeto de pesquisa. Isso tem que ficar na nossa mente praticamente como um mantra. A gente tem que saber todas essas partes e a gente vai entender também como eles se interrelacionam. Fica tranquilo que a gente vai ver tudo isso aqui. Primeira coisa, os elementos. Os elementos são os seguintes: a introdução, a delimitação temática, a justificativa, os objetivos, as hipóteses, a revisão bibliográfica, o quadro teórico, a metodologia, as referências bibliográficas e o cronograma. Nem sempre um projeto de pesquisa vai ter todos esses elementos discriminados da forma como a gente falou, mas na verdade eles sempre vão estar presentes, tá? Então vamos começar a entender cada um deles, para a gente entender como cada um funciona. Primeira parte, o início de tudo, é a introdução. Primeiro, é importante a gente entender o que é uma introdução. Introdução está apresentando o seu trabalho para um leitor, seja ele seu orientador, seja ele um colega, seja lá quem for que estiver lendo o seu trabalho, começa pela introdução. Aí a gente pensa assim, bom, então a introdução é a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso trabalho. Há controvérsias, de repente pode ser a primeira coisa ou a última coisa que a gente vai fazer. Então, por isso, eu vou deixar para explicar a introdução no final de tudo. Aí você vai entender o porquê disso. O segundo ponto é a delimitação temática. A delimitação temática é onde, como o nome já diz, você delimita o seu tema. É onde você vai fazer um recorte do objeto que você vai estar querendo trabalhar. Então, ele é composto das seguintes partes. Primeira coisa numa delimitação temática é o seu tema em si. O assunto que você quer discutir, o assunto que você vai pesquisar, o tema que você vai trabalhar. É a primeira parte. Além disso, numa delimitação temática, qualquer tema que você pense, naturalmente você vai dizer, esse tema é muito amplo. Então daí é necessário certos recortes. O primeiro recorte que você tem que fazer no seu objeto, no seu tema, está relacionado ao fator tempo. Que tempo que você está discutindo? Então, é o recorte temporal. Então, você vai fazer um recorte delimitando um determinado período, que pode ser conforme o trabalho que você esteja trabalhando, pode ser maior ou menor esse recorte, mas sempre você vai ter que delimitar. O segundo recorte vai ser o recorte espacial. Então, você tem que ter um tempo que você está recortando e um determinado espaço, uma determinada área, que muitas vezes é até geográfica mesmo, que você vai estar recortando. Então você vai ter já essas três questões: o seu tema, o recorte temporal e o recorte espacial. A outra questão que você vai ter que trabalhar aí vai ser a questão da problematização, ou seja, o problema que você vai trazer à sua pesquisa para desenvolver a partir dele, tá? É o que muitas vezes a gente chama de pergunta de partida. Vai ser uma questão que você vai buscar uma resposta e todo o seu trabalho vai ser permeado por essa resposta. Ok? Até agora? Então, delimitação temática. Vamos gravar. Está relacionado a um recorte. E esse recorte tem vários aspectos. Primeiro, o recorte é relacionado ao seu objeto em si. Ou seja, você vai definir um objeto que você vai trabalhar. É o primeiro recorte. Depois está relacionado a um recorte de tempo, um recorte de um período específico e depois um recorte espacial. Esse recorte espacial está relacionado a uma determinada área. Além disso, e isso é muito importante, tá? É o fato mais importante na sua delimitação temática, é essa pergunta de partida que você tem que fazer. É um problema que você vai criar e que ao longo do seu trabalho você vai buscar responder. Então, tem essas 4 questões. Dando continuidade, a outra
O outro elemento importante no nosso projeto está relacionado à justificativa. A justificativa nem sempre a gente dá tanta importância, mas a justificativa é justamente onde você vai literalmente vender sua ideia, vai vender a sua argumentação. Você vai mostrar o porquê que aquele seu projeto é importante, por que ele tem que ser realizado. Tá? Isso está relacionado à justificativa. Lembra, para a gente pensar em justificativa, é só a gente imaginar quando você vai numa loja, vai comprar uma mercadoria, o vendedor vai fazer argumentações com você dizendo por que é importante você comprar aquela mercadoria que ele está vendendo. Então, por exemplo, se você for comprar um carro, se você quiser economia e quiser comprar um carro 1.0, naturalmente o vendedor vai estar relacionando aquilo ali à economia. O desempenho do carro vai ficar em segundo plano. Se você já quiser comprar um carro mais potente, o vendedor vai estar argumentando as questões em relação ao desempenho e não vai tocar nas questões da economia. Então a justificativa está relacionada a isso, tá? Há argumentações para mostrar que o seu trabalho é importante e tem que ser comprada aquela ideia, tá? Então, por exemplo, a justificativa para a gente imaginar, o primeiro ponto que a gente tem que observar é a relevância, tá? A relevância. O porquê que o seu trabalho é importante. E essa relevância ela é dividida em duas partes. A relevância acadêmica, afinal a gente está falando de um projeto que vai ser apresentado numa universidade. Então aquele seu trabalho tem que ter uma importância dentro da academia. Ele tem que ter uma relevância para a comunidade acadêmica. Tá? Ele tem que ser importante por isso. E o segundo aspecto da relevância é a relevância social. É demonstrar que aquele seu trabalho é relevante, é importante para a sociedade como um todo. Vale a pena investir nesse projeto porque a sociedade vai absorver alguma coisa do seu trabalho, ok? O segundo aspecto que a gente tem que colocar na justificativa está relacionado à originalidade. Ser original é determinante num projeto de pesquisa. Um trabalho acadêmico hoje só se pensa quando a gente fala em originalidade. Sem ser original, não vale a pena. Ele tem que ser original. Mas afinal, o que é ser original? Será que a gente vai conseguir falar algo que nunca ninguém falou a respeito? Evidente que não. Mas a gente vai conseguir falar algo do nosso jeito. Então, ser original não é só a questão de você pensar um tema que ninguém nunca falou a respeito. Não é isso. É isso também, mas não é só isso. Você pode falar sobre um tema que muita gente já falou, como por exemplo, a escravidão no Brasil, ou a crise econômica de 1929, ou os problemas nos conflitos entre palestinos e judeus, seja lá qual for o problema da criminalização no Brasil, seja lá qual for a questão que você vai estar trabalhando, muita gente já falou sobre isso. Mas a forma que você vai estar discutindo a questão é que vai se tornar original. Ser original nessa hora é conforme os autores que você utilizar, conforme a metodologia que você utilizar, conforme o quadro teórico que você vai compor, conforme você vai se aproximar do seu objeto, conforme o enfoque que você vai dar nele. Tudo isso vai trazer originalidade ao seu trabalho. E a gente deve perseguir isso na vida acadêmica, e a justificativa é a hora de você demonstrar, explicar o que de novo o seu trabalho traz. A outra questão que é muito importante também ainda na justificativa é a viabilidade. O trabalho tem que demonstrar que é viável. Não adianta nada a gente ter vários projetos e não se concretizarem. Viabilidade é você mostrar, você demonstrar para o seu leitor o quanto o seu trabalho é viável, o quanto ele pode acontecer. Isso é viabilidade. E além disso, também importante é a questão da pertinência. É você mostrar na justificativa que o seu trabalho é pertinente, ele está relacionado a outros autores que já trabalharam essa questão, ele está de acordo com a literatura acadêmica, ele está de acordo com a pesquisa que é feita. Então ele tem vínculos, ele tem conexões com o que já foi produzido. Ok?
Então a justificativa é isso, é mostrar que é relevante, tanto para o aspecto da academia, quanto o aspecto da sociedade, é mostrar que o seu trabalho é original e ao mesmo tempo ele está conectado com a produção já existente. E vamos lembrar, ele tem que mostrar viabilidade, ele tem que ser viável, ele tem que ser possível de ser realizável, ok? O outro aspecto está relacionado aos objetivos. Objetivos é um capítulo, é um elemento do projeto de pesquisa relativamente tranquilo, mas muitas vezes as pessoas ficam meio temerosas com objetivos e ou acabam generalizando, fazendo quase uma fórmula comum, ou não dando a devida importância. Mas os objetivos estão relacionados aonde você quer chegar ao seu projeto. Você quer mostrar onde o seu trabalho vai. Isso são os objetivos. Então ali você vai dizer até onde você quer fazer, qual é a sua proposta de trabalho, o que você quer realizar. Isso são objetivos. E os objetivos, ele tem de dois tipos, os gerais e os específicos. Hoje isso está quase caindo em desuso. Muitas vezes quando você coloca num projeto, você coloca só objetivos. Você não separa mais em gerais e específicos. Mas o importante é que a gente saber que eles existem. E a gente começa sempre pelos gerais e depois vai para os específicos. Os gerais são os de forma mais ampla, e o específico é aquela mais direta, mais focada. Então a gente começa pelos gerais e depois vai para os específicos. Agora tem uma dica, tem um macete, e isso é sempre muito cobrado pelas bancas, pelos orientadores, quem for analisar seu projeto. Os objetivos, eles têm que sempre ser em tópicos, você tem que discriminar eles em tópicos e começar por verbos no infinitivo. Então, por exemplo, exemplos de objetivos. Analisar a questão econômica do século XX a partir, entendeu? Começar a analisar, é o verbo no infinitivo. Outro exemplo, discutir os elementos presentes, discutir, tá? Então é isso, objetivos são tópicos e começando com um verbo no infinitivo e que tem que estar relacionado aonde o seu trabalho quer chegar. Tá ok, gente? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a essas questões, tá? E a gente vai começar a partir da hipótese, que é uma questão também muito importante dentro do nosso trabalho, ok? Valeu, até a próxima aula!